para nós confiarmos plenamente no que Deus está fazendo, para nós crermos, acreditarmos plenamente no que Deus está fazendo. Em primeiro lugar, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Alguém está me ouvindo e entendendo? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Observe o capítulo 48 e o versículo de número 1. Passadas estas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então começou a falar com José. Neste momento, irmãos, José se aproximou de Jacó. José entregou seus 2 filhos e os 2 filhos abraçaram Jacó. Então a palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, aqui agora no versículo 13, que depois que José pegou seus 2 filhos e os colocou diante do pai, versículo 12, aliás, ele se prostrou com o rosto em terra diante do seu pai. Por favor, preste bem atenção. Talvez pensemos aqui, mas nós já nos aproximamos de Deus. Nós já andamos próximos de Deus. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós nos equivocamos. Porque pelo fato de nós estarmos na igreja e frequentando a igreja, muitas vezes nós pensamos que já estamos na presença de Deus ou próximos a Deus. Mas veja aqui a posição do filho de Jacó, José. Ele apresenta os seus 2 filhos ao seu pai e ele se prostra com o rosto em terra diante do seu pai. José se aproxima de Jacó. José chega perto de Jacó. José se prostra diante de Jacó e ele apresenta os seus filhos a Jacó. Assim somos nós, meus irmãos. Assim somos nós. Precisamos nos aproximar mais de Deus para que nós aprendamos a confiar no que Ele está fazendo. Precisamos de intimidade com Deus para nós aprendermos a confiar no que Ele está fazendo. Eu vou usar aqui um termo que talvez muitos não entendam, mas para efeito do sermão, eu vou colocar ele mesmo assim. Muitas vezes, por não entendermos ou confiarmos no que Deus está fazendo, nós estamos atrapalhando os planos de Deus para nós. Nós mesmos estamos atrapalhando os planos de Deus para nós. Porque por não entendermos, por não estarmos próximos a Deus, nós não confiamos suficientemente no que Deus está fazendo. Aí Deus fecha uma porta, a gente corre para a murmuração. Não sei, pode ser que Deus afaste uma pessoa de nós, uma amizade, e a gente não entende, a gente fica forçando a barra. É como se Deus dissesse assim: eu estou trabalhando, eu estou fechando essa porta, eu estou afastando tal pessoa de você. Você não está entendendo o que eu estou fazendo? E lógico que não. Por quê? Porque eu ando distante de Deus. Eu não estou próximo de Deus na leitura da palavra, eu não estou próximo de Deus na vida de oração. E aí, o que é que eu acredito? Eu acredito que se eu tomar decisões, Deus vai abençoar. Nós colocamos o carro na frente dos bois. Nós ficamos correndo na frente da bola. A bola que fica correndo atrás da gente. Nós invertemos as posições. Mas o Senhor, através da sua palavra, Ele nos ensina que nós devemos nos aproximar mais dEle, para que aprendamos a confiar no que Ele está fazendo. É provável que estejamos sentindo até dores no que Deus está fazendo, porque nós não estamos confiando.
Deus fechou a porta, eu estou sofrendo porque Deus fechou a porta. Se eu tivesse mais próximo a Deus, talvez eu não estivesse sofrendo, porque eu estaria entendendo que Deus foi quem fechou a porta, porque Ele tem algo maior, mais lindo, mais belo e mais importante para a minha vida. Se eu tivesse essa compreensão, eu estaria igual Pedro, que é algemado e acorrentado a 4 soldados romanos, sabendo que no outro dia estava agendada a sua morte, mas o que é que Pedro fazia? Alguém lembra? Pedro dormia, acorrentado aos soldados romanos, a sua morte estava agendada para o outro dia, para o final da festa da Páscoa, e a Bíblia diz que Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Provavelmente porque Pedro gozava daquela promessa de João 21, o Senhor dizendo com que tipo de morte Pedro seria morto, e da forma como estava agendada a sua morte, não era da forma como Deus havia descrevido. Por entender a vontade de Deus, por andar próximo de Deus, por confiar no que Deus estava fazendo, Pedro descansava. Vejam, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos diz no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam ao Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vós. Querida igreja, eu quero deixar isso bem firmado no coração e na mente de vocês como um selo. Aproximemo-nos mais de Deus. Busquemos mais intimidade com Deus, para que aprendamos a confiar no que Ele está fazendo. Uma coisa eu creio, Deus está trabalhando, você crê? Amém? Uma coisa eu creio, Deus está movendo, Deus está no controle, Deus está à frente de tudo. Mas será que eu estou confiando? Ou pelo fato de Ele fazer do jeito dele e não do meu, eu estou murmurando? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aproximem-se de Deus com o coração quebrantado e contrito. Pois aquele que se chega a Deus com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Lancemo-nos aos pés do Senhor, como José fez aos pés de seu pai Jacó. Adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Busquemos a direção de Deus através da sua palavra. Busquemos a presença de Deus através da oração. Então nós vamos entender o agir de Deus e nós vamos confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.